Bom, boa noite aí, pessoal. Hoje a gente vai continuar o que a gente estava falando das aulas passadas, né? E assim, antes de vocês entrarem, ou durante a entrada de vocês, a gente estava discutindo algo que não diz muito respeito à aula, mas o que eu estava falando é que a educação no ensino superior, ela tem que ser uma educação que ela não tem barreiras, né? Então, de uma certa maneira, eu, César, professor de vocês, eu quero acreditar que a gente precisa aprender muitas coisas, tá? Durante esse tempo que a gente vai passar aqui na faculdade, e já passou uma parte, né? E muitas das coisas, às vezes, transcendem a nossa matéria. É isso que eu estava conversando. Então, para quem entrou aí e viu eu falando besteira, eu desculpo-me, né? Mas é assim, como a gente está fazendo a aula, né? Está tentando fazer uma aula perfeitamente compatível com uma aula presencial, e vocês sabem que em aula presencial, às vezes surgem perguntas, dúvidas, né, que não tem muita coisa a ver com a nossa matéria, mas que a gente acaba utilizando, né, para engrandecer o nosso aprendizado. E eu tento passar as minhas experiências e tal, né? Então eu peço desculpas aí para você, né? Que não suporta ouvir o pessoal falar de coisas que não tem a ver com a sala de aula, tá bom? Então é assim, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, tá? Que a gente vai falar de famílias lógicas, tá? Antes de eu passar aí, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz nas aulas anteriores, tá? O que eu vou fazer? Eu abrir um PowerPoint aqui, eu vou colocando as informações que eu vou falando para vocês sobre a aula, né? Vou acrescentando e depois eu salvo o PowerPoint lá como nota de aula e, obviamente, coloco uma apostilazinha, alguma coisa, alguma referência para vocês conhecerem melhor sobre o assunto. Nessa aula especificamente aqui, eu andei procurando no YouTube. Vocês sabem que eu gosto de usar o YouTube, né? Por quê? Porque eu gosto muito de aprender outras formas, né? Ou formas diferentes de tentar ensinar para que a gente consiga passar a informação para vocês. E, gente, cara, no YouTube, né? No YouTube tem muita coisa legal. Muita coisa legal. O único problema é que tem muita coisa, né? E quando a gente vê muita coisa ao mesmo tempo, o cérebro da gente, às vezes, não sabe decidir o que é importante, o que vai ser útil e o que não vai ser útil, tá? Então, é assim, não adianta sair por aí também, correndo, e falar assim, não, eu vou pegar todas as aulas de sistemas digitais que eu ver no YouTube, eu vou assistir, porque eu estou gostando da matéria, e eu vou ser Pô, eu quero essa matéria, eu quero ser muito bom nisso. O problema todo é que você vai ver um monte de coisas que eventualmente a gente não esteja vendo nessa sequência de aprendizado que eu trouxe para vocês, né? Ou que na realidade a né, a tua faculdade está apresentando para vocês naquela linha lá de você somar conhecimentos, beleza? Então é assim, tudo tem um tempo certo, um momento certo para você aprender. Então, antes de sair pelo YouTube assistindo tudo que vocês eventualmente queiram, vocês precisam de um direcionamento. Né? Bonita essa palavra. Ou seja, a gente precisa de um coach. Coach, né? Um cara que guie, né? O cara que dá o norte para vocês não se perderem na quantidade de informações que vocês têm. Tá? Então, como coach de vocês, o que eu digo? É assim, vamos tentar se ater aos tópicos que a gente, né, que a gente está passando nessa aula de sistemas digitais, tá bom? Como eu estava falando antes, tem uma coisa, né, acho que eu estava discutindo com o Vinícius, é que assim, tem uma coisa que a gente descarta, ou tem que descartar,
que é falar mal de outros professores, por exemplo, né? Porque isso é antiético, né? Então, no YouTube eu achei muita gente muito boa explicando, achei pessoas que davam aula igual a minha, que é uma porcaria, vocês sabem, e achei pessoas que davam aula piores que as minhas, tá? Então, é assim, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que a gente desaprenda, não dizendo que a minha aula, né, seja a melhor aula do mundo, eu sei que eu tenho muito que aprender, e eu estou aprendendo com esse tempo aí que a gente está passando junto. Então, vamos começar o tema da aula de hoje, deixa eu compartilhar com vocês. Eu estava compartilhando, mas eu queria falar cara a cara com vocês, mesmo porque o professor é um dos professores mais bonitos da faculdade, né? Então, vocês têm que realmente admirar, né, essa minha feição. Cortei o cabelo exclusivamente para dar aula para vocês, né? E eu não sei por que eu não consigo compartilhar o que eu quero. Apresentar agora. Compartilhar. E aí, tá todo mundo vendo aí todo mundo vendo aí o PowerPoint? Alguém pode responder verbalmente para mim, por favor? Sim. Beleza. Então, só para ter certeza. Tudo certo. Beleza. Deixa eu tentar colocar um negócio aqui por trás, porque vocês insistem em falar comigo via chat, e eu não consigo ver o chat. Tá? E daí eu vou acertar aqui. Cara, eu tinha que usar 500 milhões de telas, né? Aí eu não sou cara que consiga fazer isso tudo. Beleza. Então, ok. Outra coisa que eu gostaria também é que todas as pessoas que estejam participando da aula, que entrassem no chat e colocassem só pelo menos um boa noite lá para eu ver o nome das pessoas, porque a chamada eu vou fazer em função da participação no chat, tá? Assim, entra lá e diz isso, boa noite, o Giovanni acabou de escrever, então, Leonardo, tá vendo? Se você fala boa noite, daí eu coloco presença para você, se quiser pode assistir a novela, não tem problema nenhum. Meu, porque a aula está sendo gravada, essa é uma das vantagens também. Mas vamos parar de falar besteira e vamos começar a falar de... essa cor tá legal para vocês? Esse verdinho aqui, ou vocês acham que tem que mudar? Eu acho que está muito claro, né? Deixa eu mudar o layout do negócio aqui. Cadê o layout? Layout. Design. Vou pôr esse daqui que fica mais fortinho e fica da cor que eu gosto, bem gay. Beleza? Então vamos lá. O que são famílias lógicas? Olha só, a gente já estudou as portas lógicas, a gente viu os flip-flops, a gente viu formação de circuito com flip-flop, a gente já viu o que era clock, a gente já viu o que era nível lógico, 1 e 0. Né? Quando a gente falou das portas lógicas, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente fez um desenho bem escroto lá na lousa, mostrando uma porta OR, por exemplo, com 2 chavinhas, né, de abrir e fechar, uma porta AND também com 2 chavinhas. Depois eu falei para vocês que uma porta lógica, na realidade, não era bem só aquilo, né, tinha uma série de outros componentes eletrônicos, mas a gente também não precisa se preocupar muito, ou não precisava, né, até aquele momento, com circuitos eletrônicos, né. A gente já discutiu sobre a diferença do que é o mundo analógico e do que é o mundo digital, né? Viu as diferenças. A gente já viu também a associação de portas lógicas para formar um circuito que a gente chamou de circuito combinacional,
né? Que eram associações de portas lógicas para você conseguir uma lógica para você fazer algo. Por exemplo, lembra, só liga o ar-condicionado se todas as portas e janelas da sala estiverem fechadas, por exemplo, e a gente coloca um sensorzinho em cada porta e cada janela, cria um circuito lógico para isso, combinacional, e só vai dar a verdade, a tabela verdade desse circuito, só vai realmente ser verdadeira se a gente conseguir que todas as condições lógicas do circuito sejam atendidas. Nesse caso, exemplo que eu falei, que todas as portas e janelas estivessem fechadas, né? Daí a gente pode ir incrementando isso daí. Por exemplo, um alarme de automóvel, por exemplo, você pode fazer um circuito combinacional lógico para que você veja nas portas do automóvel se todas as portas estão fechadas, sensores nos vidros para verificar se os vidros estão fechados. Isso tudo você coloca num circuitinho, tá? Para ligar o alarme, né? Daí, se, por exemplo, olha só, estou usando possibilidades lógicas. Se houver movimento dentro do carro, você também soa o alarme. Ou, se alguém balançar o carro, você põe um sensorzinho para disparar o alarme. Esse alarme pode ser disparar a buzina, disparar umas coisas mais modernas, né? Disparar uma mensagem SMS para o teu celular dizendo que o seu carro está sendo violado. Ou seja, dá para fazer um monte de coisa. Tá. Depois a gente viu os circuitos combinacionais, né? Os circuitos combinacionais são aqueles circuitos que dependem de um estado anterior, ou que a gente chama de um estado de memória. E para isso a gente reviu algumas portas lógicas, né? A gente viu que com as portas lógicas, se a gente fizesse realimentações, a gente podia criar alguns circuitos lógicos que a gente chamava de flip-flops. Tem vários tipos de flip-flops, e esses flip-flops, eles, de uma certa maneira, eles dependem de algumas situações anteriores para que o funcionamento dele seja condizente com o projeto, né? Essas situações anteriores a gente chama de memória, e beleza, a gente viu o flip-flop, viu o clock. A gente viu que os clocks, né, são referências dos circuitos, que eles podem ser multiplicados ou divididos em função até de circuitos montados com esses flip-flops em sequência, tá? A gente viu contadores, né, que contam de 1 a 9, de 1 a 10, de 1 a 11, né, e que também são feitos com flip-flops, tá? Mas, a gente viu também que os contadores, eles funcionam na borda de subir, na borda do clock. Tem coisas que funcionam com o nível de clock em 1, né, o nível em 1, e tem coisas que funcionam com só a subida, né, o tempo de subida, o que a gente chama de borda de subida e borda de descida do clock, para que o circuito faça alguma coisa, tá? Bom, esses circuitos todos, tá? Que são flip-flops, portas lógicas e tal, eles são feitos, e a gente já comentou bem superficialmente, dentro de um dispositivo, né, que a gente chama de circuito integrado, tá? Então, se a gente vier aqui para entender mais ou menos de uma maneira um pouco mais técnica o que é um integrated circuit, né, ou circuito integrado, né, eu vou até mudar aqui, tá? Porque no Brasil a gente chama de CI, tá? O que é o CI, então? É um cristal semicondutor feito de silício, tá? Que a gente chama de pastilha, que contém dentro dele componentes elétricos e eletrônicos, como, componentes elétricos e eletrônicos são aqueles componentes que o pessoal que faz eletrônica estuda, que são os transistores, os diodos, os resistores e os capacitores. Veja bem, o diodo, tá, é um especial que a gente fez, que a gente aprendeu, porque o diodo ele é muito usado no display de 7 segmentos. Que a gente viu na aula retrasada, se não me engano. Então, o diodo, a gente viu que ele tem um anodo e um catodo, né?
e ele conduz eletricidade dependendo da polarização dele, ou seja, dependendo de onde para onde vai a corrente. Por exemplo, se eu colocar o polo positivo de uma bateria no anodo e o polo negativo no cátodo, esse diodo vai conduzir eletricidade. Mas se eu inverter a posição da bateria, o diodo não vai conduzir. Por quê? Porque a constituição física do material que ele é feito e dos diferentes cristais que estão dentro dele, os cristais, eles têm algumas reações químicas, vamos dizer assim, uma constituição atômica, tá? Que vai permitir que isso aconteça ou não, tá? E os circuitos integrados, eles são feitos de diodos, tá? De transistores, que nada mais são do que componentes muito próximos e parecidos com o diodo, mas esses transistores são componentes que têm uma característica interessante, tá? O transistor, ele tem 3 perninhas, né, ou 3 entradas e saídas, tá? E dependendo do jeito que você polariza essas 3 entradas, ele conduz ou não eletricidade, tá? É interessante isso daí, tá? Resistores são resistores são componentes que apresentam uma certa resistividade à passagem da corrente elétrica. Tá? E, portanto, eles servem para você dividir tensões, né? Ou diminuir correntes nos circuitos de qualquer sistema. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma luz, uma lampadinha que só acenda com 5 volts. Tá? Mas o circuito que eu estou usando, ele é alimentado com 12 volts. Se eu colocar esses 12 volts nessa lampadinha, a lampadinha vai queimar. Então, eu tenho que limitar a tensão que eu coloco em cima dessa lâmpada. Essa limitação pode ser feita através de resistores, tá? Porque ele limita a corrente, e se a gente for lá na física, eu acho que física 3 ou física 2, a gente aprende mais ou menos o que é resistividade, resistência elétrica, etc, etc. Capacitor é um componente que não deixa passar corrente contínua por ele. Olha que interessante. Ele é um isolante, vamos dizer assim. Se eu colocar um capacitor num circuito que tiver só corrente contínua, tá? Ele isola, então ele não deixa, ele bloqueia, ele não deixa. Ah, mas corrente alternada ele deixa. Bom, então a gente usa o capacitor para corrente alternada. Ele funciona como filtro, tá? E outros, inúmeros outros componentes, tá? Que não cabe aqui a gente discutir agora, por enquanto, né? Mas que são projetados e construídos dentro dos circuitos integrados, tá? Então, aqui, ó, eu vou até dar um zoom para vocês verem. Aqui a gente tem alguns circuitos integrados, tá? O que são, então? Aqui não está dando para a gente ver a pastilha, tá? O que a gente vê, na realidade, é um invólucro, tá? De plástico preto, né? Na realidade, é um poliuretano. É um material preto, tá? E a pastilha vai ficar aqui dentro. Ah, mas tem alguns circuitos integrados, tá? Que eles têm um buraquinho, um vidrinho, e lá dentro a gente vê um negócio lá. Então, esse negócio que a gente vê aqui dentro, esse negócio em princípio, a pastilha, tá? Ah, mas por que tem circuito integrado que é plástico, assim, tudo pretinho, com um monte de perninha? Tem uns que são quadradinhos, assim, que nem os chips de processador lá da Intel. Uns são soldados na placa, outros são colocados com soquete, uns têm esses vidrinhos aqui para a gente olhar a pastilha, tá? Por que isso acontece? Bom, pela característica de cada um desses circuitos, tá? Que a gente pode definir, tá? Como sendo circuitos integrados lineares ou digitais. Tá? Então, se a gente dividir
a gente fala o seguinte: um circuito integrado linear, tá? Ele opera com circuitos lineares ou analógicos, tá? Exemplo, por exemplo, amplificadores de áudio. Olha só, o amplificador de áudio, tá? Dentro do amplificador em si, que você coloca no carro, tem uma plaquinha verde, igual ao computador, né? Aquelas plaquinhas de circuitos que a gente chamaria placa de circuito impresso. Tá? Deixa eu escrever aqui só. Tá, nós. Até o final do semestre eu aprendo a mexer com o PowerPoint melhor, tá? Aliás, gente, qualquer dia eu vou fazer uma aula com, sabe aquela mãozinha que escreve assim? Eu estou aprendendo tem um software que faz isso. Bem-vindo, Bruno. Eu estou vendo os caras entrar de vez em quando aqui. Os caras que chegam atrasados, né? Olha só, placas de circuito impresso. O que são placas de circuito impresso? São aquelas placas nas quais a gente faz um monte de trilha, tá? E nessas trilhas a gente coloca os soquetes para colocar os componentes eletrônicos. Alguns componentes eletrônicos são os resistores, transistores, etc., capacitores. Mas a gente tem alguns componentes eletrônicos que estão todos eles juntos dentro de um circuito integrado. Tá? Então, além de componentes discretos, vamos dizer assim, discretos no seguinte sentido, que são os componentes em si mesmo, os resistores, os capacitores, os transistores, a gente tem blocos de circuitos integrados, que são um monte de circuitaria que poderia ser feita até um circuito impresso, né? Só que ficaria muito grande, tá? Então, o que os caras fazem? Os caras fazem um circuito e integram ele, ou seja, minimizam, diminuem o tamanho desses circuitos grandes para colocar nessas placas de circuito impresso. Tá? Então, uma placa de computador, se você já teve a oportunidade de abrir, tá? A placa de computador tem um monte de circuito, de componentes discretos, que são resistores, capacitores, relés, transformadores, capacitores de um monte de tipo, diodos, tiristores, sabe? Um monte de circuito. Tá? E, inclusive, alguns circuitos integrados. Tá? E, veja bem, não é porque o sistema é um sistema digital que ele não pode ter componentes lineares, tá? Nossa, aí agora confundiu a cabeça. Não, eu vou explicar com muita calma nessa hora. Olha só, imagina que eu tenha um circuito digital que precise ligar um motor que vai abrir a porta do meu bunker, da minha porta secreta aqui em casa. Eu tenho um banco, né, um bunker, e lá dentro eu coloco todo o meu ouro. E eu tenho uma porta, cara, de 60 centímetros de largura, e eu tenho um circuito digital que vai, a partir de uma senha, ele vai me dar acesso a esse bunker, onde eu guardo meu ouro, eu guardo tudo aqui. O motor para abrir essa porta, vocês concordam comigo que tem que ser um motor muito potente? Um motor, porque pô, abrir uma porta de 1,5 m por 2,20 m, de meio metro de espessura, no meu caso aqui é com aço, né? É a prova de bomba atômica. Você concorda que tem que ser um motor muito potente? Então, para mexer nesse motor, eu preciso de um circuito amplificador. Um circuito que vai amplificar a minha corrente, né, para que ele funcione. Então, no meu circuito de senha, eu vou ter o que eu chamo de drive. Tá? Drive. Drive ou drivers. O que são esses drive ou drivers? São circuitos que modificam ou
amplificam a minha o quê? A minha fonte excitadora. Nossa, né? São drivers. César, mas eu vi que eu achava que driver era aquele negocinho que tem nas placas de rede, do micro, tipo placa de vídeo. De uma certa maneira é, tá? Mas esses drivers, tá? Podem ser lineares ou digitais também. Olha que bonito. No caso do motor, é um motor analógico, é um motor que vai mexer uma porta, tá? E ele vai funcionar com... Então, eu preciso de um driver linear, tá? Mas eu posso ter alguns drivers digitais também, né? Eu posso até chamar de buffers. César, mas esse conceito não é muito legal, porque buffer, para mim, eu aprendi lá no circuito, não sei das quantas, lá na computação, que buffer é memória, né? Não sei se já viram, né? São buffers de memória. Também existe buffer de memória. Ou seja, é um buffer, é uma memória que guarda o dado por um determinado momento antes que você utilize o dado. Olha que legal, tá? Você vê como que o português, cara, não só o português, mas toda a linguagem, né? Às vezes ele usa a mesma palavra, cara, para dizer coisas diferentes, né? Então, eu acho que o nosso vocabulário é um pouco pobre nesse sentido, né? Mas entendam que buffers também podem ser circuitos drivers de hardware, tá? Digitais, tá bom? Mas beleza. Depois a gente vai até dar um exemplo de um buffer aqui e vocês vão entender. Bom, se os circuitos podem ser lineares, obviamente, se a gente está numa aula de sistema digital, os circuitos podem ser tais, né? Então, o que é o circuito digital? Bom, se o linear opera com circuitos lineares ou analógicos, o digital opera com circuitos digitais. E quais são os circuitos digitais que a gente aprendeu até agora? Tá? A gente aprendeu as portas lógicas, não é isso? Deixa eu pegar aqui uma definição. Vamos definir isso como sendo operam com circuitos binários. Olha que legal. Operam com circuitos binários, portanto digitais, né? E com portas lógicas. Eu vou acrescentar também flip-flops. Tá? Conectados a ele. Olha que legal. Então, se um dia algum cara bem retardado, que nem o seu professor, por exemplo, perguntar para vocês quais são, as diferenças básicas entre circuitos lineares e circuitos digitais, você vai falar assim: os circuitos lineares operam com circuitos lineares ou analógicos. Tá? Um exemplo, amplificador de áudio, tá? Ou driver de motor. Tá? E outros, né? Agora, os digitais operam com circuitos binários, né? E com portas lógicas e flip-flops conectados a ele. Beleza, eu acho que essa é uma definição legal, tá? Bom, então, veja bem, eu estou dizendo que circuito é qualquer tipo de circuito, tá? Qualquer tipo de circuito. Eles são divididos nesses dois principais aqui, e esse drive aqui que eu coloquei só de acréscimo. Eu vou até colocar o drive um pouquinho mais para baixo, tá? Porque fica melhor assim. Tá?
Beleza. Só que os circuitos, conforme você vai fazendo com que eles fiquem mais complexos, ele vai precisando de mais componentes, tá? Então, imagina, antigamente, um computador, por exemplo, eu não sou desse tempo, né? Mas diziam que os computadores, eles ocupavam uma sala toda, uma sala grande, né? Os ENIACs, os computadores da IBM, lá, os primeiros computadores que inventaram, né? Eles precisavam de ambientes grandes para eles funcionarem, tá? E aconteceu com os outros circuitos também. Por exemplo, antigamente a televisão, nossa, precisava. Lembra? O pessoal fala assim, televisão valvulada, né? Por que valvulada? Porque era uma televisão que ela era feita com circuitos lineares, circuitos analógicos. E a válvula, tá? É um dos principais invenções do homem que possibilitou a gente produzir um monte de coisa, rádio, televisão. Só que vocês lembram, se vocês não se lembram, pergunta para o avô e para a avó qual que era o tamanho da televisão antigamente. Tá? Hoje não, hoje você tem uma televisão que você pode ver no seu relógio, para você ter ideia. Então, os circuitos, eles eram muito grandes. Então, como que a gente fez, então, para diminuir tanto o tamanho desses circuitos que eram grandes? Bom, a gente criou o circuito integrado. Então, o circuito integrado nada mais é do que integrar vários circuitos, podem ser lineares ou digitais, tá? Para que a gente tivesse a possibilidade de fazer as coisas de menor tamanho. Muitos problemas surgiram, tá? Quais problemas? Vamos lá. Primeira coisa, se a gente tem um circuito grande, tipo uma televisão valvulada, as potências e as temperaturas estão todas diluídas num circuito grande, tá? Então a gente tem mais possibilidade de colocar, por exemplo, ventiladores, trocadores de calor, né? Que são os dissipadores, né? Os dissipadores de calor, tá? Então, às vezes você tinha uma válvula, ela esquentava pra caramba, e para ela não queimar, por causa da temperatura, você colocava em volta dela uma chapa metálica que servia de dissipador, ou colocava um ventilador para esfriar essa válvula enquanto ela estava funcionando, tá? Então, era mais fácil de você resfriar os circuitos quando eles eram maiores. A partir do momento que você começou a integrar esses circuitos dentro de um circuito integrado, tá? A área de disposição de todos esses componentes começou a diminuir, tá? Portanto, você tem uma concentração muito grande de componentes numa pequena área de espaço. Portanto, existe a concentração de calor ali. Então, você tem que abrir mão de vários dispositivos, várias técnicas para você resfriar esses componentes, tá? Para você resfriá-los, você pode fazer duas coisas. Ou jogar vento, né, que nem os computadores às vezes têm as ventoinhas, é uma maneira. Ou colocar dissipadores metálicos para fazer uma troca de calor mais eficiente. Você coloca uma pasta nele, né? Coloca um dissipador. Ou você coloca os dois, né? Coloca uma pasta para ter mais contato com a área que está esquentando, coloca um dissipador para irradiar o calor e trocar calor com o meio ambiente, e junto a ele você coloca um ventilador ainda, que é para ajudar mais a forçar. Existem circuitos que você pode resfriar, por exemplo, com criogênio ou nitrogênio líquido. Olha que maravilha! Imagina eu ter um computador em casa que eu consiga resfriá-lo com nitrogênio líquido. É assim mesmo, você tem uma câmerazinha com nitrogênio, entendeu? E uma bombinha, e a bombinha vai jogando nitrogênio através de uma serpentina que vai resfriar o meu componente eletrônico para ele não queimar. Tá? Ou seja, esse foi um problema com a integração. Quanto mais integrado a gente fazia as coisas, mais preocupação com potência. Outra coisa também que
pode ajudar a resfriar é você colocar menos energia. É uma maneira, né? Tipo assim, eu tenho uma coisa que consome uma quantidade de energia. Se eu diminuir ela e ela continuar recebendo a mesma quantidade de energia, ela vai esquentar mais, certo? Mas se eu diminuir a quantidade de energia fornecida, eu consigo fazer com que ela fique mais fria. Tá? Então esse foi outro problema surgido. Um outro problema que a gente não falou aqui, e a gente vai falar um pouco, tá? É o que a gente chama de tempo de propagação. Olha, oxa, olha que interessante. Oxa, teimoso, tempo de propagação. O que é um tempo de propagação? Vamos ver se eu tenho aqui um desenho de uma porta lógica aqui para a gente ter. Olha que bonitinho, uma porta lógica. Tridimensional. Tá, ó, uma porta lógica tridimensional. Tá? A porta lógica normal, uma end qualquer aí, tá? Ela tá torta porque foi o desenho que eu achei mais rápido aqui, tá? Vamos mudar a espessura aqui para ela ficar bonita. Olha só que interessante. A gente já construiu a tabela verdade desse negócio, que a gente sabe qual é a tabela verdade dela. O problema todo é o seguinte: quando eu coloco um valor aqui, ó, eu não sei do que ela é feita, né? Mas vamos imaginar assim: eu estava com. Eu posso falar palavrão? Vocês deixam? Como que eu falo um palavrão aqui bem tranquilo para resolver? Olha aqui. Então, se a gente tem um e um, a gente sabe o que vai ter na saída, certo? Olha que bonito. Daí, a gente falou assim, bom, e se eu tiver zero aqui? Olha só, presta atenção. Nesse momento aqui, eu coloquei o zero, né? Olha a pergunta que eu faço. O que eu vou ter na saída? Todo mundo sabe a resposta. Ah, vou ter zero, beleza. Mas a questão aqui é o seguinte: aqui dentro dessa porta tem um monte de componente eletrônico. Vocês concordam comigo? Essa informação aqui 0 e 1 é uma informação elétrica. Vocês concordam comigo? Beleza. Quando eu variei de 0 para 1, tá? Aqui aconteceu bem no momento que eu quis. Só que aqui dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança de estado de um monte de coisa aqui, corrente elétrica que vai, né? Dependendo de como foi fabricada essa porta, para que esse zero aqui se reflita aqui na saída. Concorda? Ou seja, entre a mudança de estado aqui na entrada e a mudança de estado aqui na saída, leva um tempo, certo? Esse tempo é um tempo importante. E esse chama-se tempo de propagação. Tá? É o tempo. Isso acontece tempo de propagação. Tá? Isso acontece, gente, tá? Em todo o circuito linear ou digital. Quando você coloca uma excitação na entrada dele, ele vai levar um tempo para que a saída dele responda àquela excitação de entrada. E isso, veja bem, eu estou mostrando para você uma porta lógica simples, e é uma porta lógica que ela tem poucos componentes eletrônicos dentro dela, e não tem nenhum circuito sequencial. Tá? Porque esse tempo de propagação em flip-flops, ele é um pouco maior. Tá? Esse tempo de propagação num computador, num circuito integrado lá de
de memória ou de uma unidade lógica aritmética, que vai fazer somas, né? Divisões, multiplicações, etc., também demora, né? Então, o tempo de propagação, dependendo do circuito, ele é maior ou menor, tá? Então, veja bem, vamos lembrar da aula passada lá que eu mostrei o display de 7 segmentos, tá? Vocês lembram? Se a gente colocar o nível 1 em determinadas entradas lá, nas 7 entradas do display, ele vai reproduzir para mim um determinado número na saída. Mas não existe um tempo de propagação entre a excitação que eu coloco na entrada do display, tá? E a efetivo acendimento do LED lá da luzinha lá do display? Tem. E a gente tem que levar isso em consideração. Ou seja, olha só, se a gente leva esse tempo de propagação em consideração, vocês hão de concordar comigo. Estou chique pra caramba falando umas coisas, tá? Que quanto mais circuito tiver, né, maior é o tempo de propagação. Né? Parece ser lógica essa assertiva, né? Parece ser lógica. Quanto mais circuitos eu tiver, maior o tempo de propagação. E quando eu falo de circuito integrado, tá, eu tenho que ter uma grande quantidade de circuitos lá dentro. Quanto mais circuito conseguir colocar na mesma área, tá, é um circuito que vai fazer mais coisas. Portanto, o tempo de propagação é muito maior lá dentro. Tá? Então, eu estou comprometendo, por exemplo, as referências, né, os clocks desse sistema. Então, o tempo de propagação tem tudo a ver com a quantidade de integração, tá? E a quantidade de clock, né, ou a frequência de clock que eu posso operar no meu circuito. Então, quando os primeiros circuitos que fizeram, os primeiros circuitos integrados, eles eram circuitos muito devagar, né, muito lento, tá? Então, os caras falam, pô, a gente está integrando, além de se preocupar com a temperatura, além de se preocupar com isso tudo, pô, a gente tem que se preocupar também com o tempo de propagação, porque se o tempo de propagação dentro do circuito for muito lento, né, não vai me ajudar. Né? Então, todas as pesquisas foram voltadas para fazer uma concentração dessas habilidades, tá? Bom, e daí, então, o que aconteceu? O cara arranjou uma maneira de agrupar toda a sorte, toda a quantidade de circuitos integrados que existiam, tá? Em famílias de circuitos. Como assim, César? Nada de especial. Ele simplesmente falou assim, circuito que faz amplificação de sinal, a gente vai criar uma família de circuitos chamada assim, circuitos amplificadores. Todo circuito integrado que qualquer empresa fabricar e que tiver dentro dessa linha de pensamento, que é a amplificação de sinais, a gente vai colocar na família dos amplificadores. Beleza? Beleza, tá bom. Tá. Os circuitos que fazem, sei lá, portas lógicas, tá? A gente vai colocar numa família e vai chamar essa família de família lógica. Beleza. Tá? Amplificador numa, circuito lógico na outra. Circuitos de memória, né? São circuitos sequenciais. Então todos os chips, todos os CIs fabricados, né, com intenção de ser memória, buffer, a gente vai colocar numa família chamada família de memórias. Beleza? Foi assim que dividiram. Tá? E mais, dentro das famílias, tá, teve uma subdivisão ainda. Tá? E é isso que eu queria passar para vocês. Veja bem,
Deixa eu pôr um novo slide aqui. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que vai ajudar a gente no entendimento dessa parte. Onde que eu vejo isso daqui? Alguém entrou? Alguém saiu? Deixa eu ver. Rafael. Bem-vindo, Rafael. Tinha caído? Olha só que legal. Eu estou no Google, tá, gente? Por isso que eu tô querendo achar um negócio legal aqui para ajudar. Tá, isso daqui acho que vai ajudar a gente a entender. Olha só. A gente está falando de famílias lógicas, né? Então, uma das maneiras é que as famílias lógicas, no caso, tá? Elas podem ser agrupadas, né? Porque tem as subfamílias, né? Como eu falei, um circuito amplificador para motor é diferente do que um circuito amplificador para áudio de carro, mas são todos chamados de amplificador, certo? Tá, uns usam, e esses dois aí podem usar tecnologias analógicas, portanto, são os circuitos lineares, estão na mesma família lá de circuitos lineares. Só que dentro das famílias, dependendo de como é construído o amplificador, a gente pode subclassificar ele. Tá? No caso dessa nossa famílias lógicas, tá? A gente está pensando portas lógicas, por exemplo. Certo? E as portas lógicas, elas também, por uma série de motivos, dentre os quais eu já até ataquei com vocês, questão de tempo de propagação, questão de integração, quantidade de coisas que você pode colocar dentro, tá? Elas foram subdivididas pela tecnologia também. Tá? Existem várias tecnologias, tá? A primeira tecnologia que foi inventada para produzir circuitos integrados com portas lógicas era uma tecnologia que a gente chamava de resistor para transistor. Lógica, é lógica de resistor para transistor. Então, essa tecnologia, tá, de integração, tá, ela usava o que dentro do circuito integrado? Resistores e transistores. Não usava. Nossa senhora. Não usava. Beleza. Mas não usava chavinha, que nem se desenhou na lousa, César? Não. Tá? A chavinha foi feito só para a gente entender como que o circuito funciona. Tá? As portas lógicas não funcionam com chavinha, não. Tá? São resistores e transistores ligados eletronicamente para que eles funcionem como se fossem chaves. Tá? Então, eles têm um comportamento similar a uma chave, só que eram resistores e transistores dentro de um circuito integrado. Tá? Essa foi a primeira tecnologia que inventaram. Tá?
Mas ainda essa tecnologia, ela tinha todos aqueles problemas que eu falei para vocês. Ela era lenta, ela era... O tempo de resposta não era muito bom. Então, os caras foram melhorando essa tecnologia, tá? E passaram para esse DTL, tá? DTL é Diode to Transistor Logic, né? Que é uma lógica de transistor e diodos. Ou seja, em vez de colocar resistor, o cara colocou um outro componente eletrônico e fez um monte de circuitaria lá para fazer todas as portas lógicas, tá? Que foram integradas nos circuitos integrados, tá? Também tinha problema e tal. Daí os caras evoluíram, tá? Para uma técnica, e essa é uma das técnicas que persistem até hoje, tem muita... Né? Quando a gente vai comprar circuito integrado para fazer relógio, para fazer essas coisas, a gente pode comprar essa técnica aqui, ó, tá? É uma tecnologia, que é transistor to transistor logic, ou seja, ela tentou resolver os problemas das integrações anteriores, usando uma técnica de transistor e transistor. Quando ele fala assim, resistor, transistor, diodo, transistor, 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 é a organização dos componentes eletrônicos dentro daquela pastilha, tá, que forma o circuito integrado. Tá? Beleza. Daí foi passando o tempo, os caras inventaram uma tecnologia, eles chamaram de ECL, tá? Que é uma lógica de emissor acoplado. Tá? Para saber o que é isso, tem que entender eletrônica. Tá? No nosso caso, a gente não vai a fundo na eletrônica. A gente só vai entender mais ou menos como que o circuito se comporta, porque aqui entrou uma nova técnica, né? Que os caras chamavam de three-state. Tá? E que eu vou explicar depois para vocês. Tá bom? Bom, outra tecnologia usada é a tecnologia que a gente chama de MOS. Por quê? Porque os transistores, eles também foram evoluindo. E à medida que os transistores foram evoluindo, as tecnologias também foram evoluindo. Por exemplo, em vez de transistor, essa técnica que usa semicondutores de metal óxido, tá? Elas surgiram do que a gente chama de field emitter transistor ou unijunction transistor, que são tecnologias para a construção dos transistores, tá? E essa tecnologia aqui, ela suplantou a tecnologia do transistor, tá? E ela usa um semicondutor, porque os transistores são feitos de semicondutores também, a exemplo do que acontece com os próprios circuitos integrados, né? E o que aconteceu com o circuito integrado é que um circuito integrado que usa FET, ele usa a tecnologia que foi usada para fazer o FET, ou seja, metal óxido, semicondutores de óxido metal, tá? Em detrimento do semicondutor que a gente usava para fazer o transistor e os diodos, tá? Que eram aquele semicondutor dopado positivo e negativo, tá? Que a gente chama de... Eu esqueci. Tá? Mas também não vai fazer muita diferença para a gente, tá? Eu vou falando aqui, se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Então, ó, foi criado esse metal óxido semicondutor. Cara, só que quando eles criaram esse MOS aqui, alguns problemas que eles tinham resolvido com o TTL, eles começaram a surgir com esse MOS aqui, tá? Então, essa tecnologia aqui, ela não era muito legal também, porque ela ressurgiu, ou fez ressurgir
alguns problemas que a gente já tinha suplantado com o TTL, tá? Daí eles inventaram esse daqui, ó. E essa usava a modernidade dos MOS, né? Dos semicondutores de metal óxido, tá? Entretanto, eles chamaram de complementária, tá? Ou seja, é uma tecnologia um pouco mais melhor de bom. E quando é mais melhor de bom, significa que eles resolveram os problemas que tinham sumido com o TTL, surgiram de novo aqui com o MOS, o CMOS veio resolver esse problema, tá? E olha que legal, depois, isso tudo na linha do tempo, né? Se a gente fosse falar de história, falando babaquice que só enche o saco, tá? A gente ia ver que isso daqui tem uma cronologia, né? Uma cronologia, tá? E daí inventou essa BIC, né? Ou BiCMOS, tá? Que é uma tecnologia de metal óxido bipolar complementar. Bom, bipolar é só babaquice pro nome, só para mudar, né? Porque o transistor também já é bipolar, tá? O FET também é bipolar. Mas tudo bem, não vem ao caso, a gente... Mas essas, então, são as tecnologias usadas para portas lógicas, tá? E dessas tecnologias aqui, duas, que são essa aqui, ó, CMOS, tá? E essa daqui, são as que são as mais famosas, tá bom? Elas são tecnologias diferentes, portanto, usam materiais diferentes e têm características diferentes, tá bom? Só que essas tecnologias aqui, elas permitem graus de integração diferentes. Como assim, César? Lembra que eu falei que o RTL surgiu antes e os CIs feitos com RTL tinham uma densidade de integração pequena, ou seja, era mais difícil para integrar, os circuitos ainda eram grandes. O DTL veio tentar resolver isso, tá? Além de resolver problema de temperatura, de aquecimento, de energia, eles também, obviamente, queriam reduzir o tamanho dos circuitos, tá? Esse MOS aqui, ele é uma tecnologia que consegue uma integração maior do que TTL. Portanto, os circuitos, as pastilhas de circuito feito de metal óxido são menores do que as pastilhas feitas por circuito transistor TTL. Menor que eu digo é a pastilha, não significa que o invólucro dele, ou seja, aquele epóxi dele, seja diferente. Ó, lembrar que a pastilha é só um negocinho que vai aqui dentro, tá? Esse negocinho que vai aqui dentro, ela é ligada nessas chimbiquinhas aqui, ó, tá? Nessas chimbiquinhas aqui, que são os terminais, através de fiozinho. Tem um fiozinho que vem da pastilha aqui, tem um fiozinho, geralmente é um fiozinho de ouro ainda, hein? Portanto, se você quiser ficar milionário, você vai desmontando o circuito integrado e vai coletando ouro, você fica milionário, que nem eu. Tá? Daí tem um fiozinho que vai ligando aqui nos terminais. Tá? Só que essa pastilha aqui, ela tem uma capacidade de integração, né? Então, veja bem, as tecnologias utilizadas permitiram que a gente, tá? A gente aumentasse a integração. Tá? Ou seja, diversas etapas no aumento da integração foram obtidas, recebendo nomes que hoje são comuns quando falamos de equipamentos digitais ou sistemas digitais. Tá? Olha só, a gente tem o que a gente chama de SSI, ou integração em pequena escala, que corresponde à série normal dos primeiros TTL. Tá? Essa série contém de 1 a 12 portas lógicas no mesmo circuito integrado. Tá? De 1 a 12 portas. A MSI, que eles chamam, eu vou até mudar aqui, isso é decoreba. Infelizmente, isso é decoreba, é só para o professor se satisfazer quando ele dá prova.
Tá? Ou seja, quais são os tipos de integração existentes? Esses aqui que eu estou colocando para vocês. Tá? Existem outros? Sim! Por quê? Porque agora os caras estão fazendo outras tecnologias cuja integração é maior. Isso que proporciona se conseguir colocar um circuito, um processador de computador dentro de um chip, tá? Com soquete LGA ou soquete... Qual que é o outro soquete? Ah, nem lembro o outro nome. Tá? O 1155 lá. Um é soquete 775, o outro é o soquete 1155. Ou seja, ele usa uma tecnologia de integração e ele considera trocentos milhões de circuitos por polegada quadrada, em nanômetros, né? Não sei, uma é tecnologia de 58 nanômetros, a outra é tecnologia de 38 nanômetros. É questão de quantos circuitos lógicos você consegue colocar numa mesma área, levando em consideração temperatura, blá, 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 blá. Tá? Ó, no Ultra Large Scale Integration, uma integração em escala extremamente grande, ultra, tá? Você corresponde a circuitos que contêm centenas de milhares ou mesmo milhões de portas lógicas, funções lógicas, na mesma área, no mesmo chip, no mesmo CI, tá? Daí ele coloca aqui os microprocessadores, microcontroladores como sendo exemplos dessa escala de integração. Agora mudou, né? Os caras colocam Ultra Very High Blaster Master Blue Integration. Amanhã o cara já faz uma, sei lá, Phantom Brain Line Integration. Ou seja, quanto mais portas lógicas e mais circuitos lógicos o cara consegue colocar num circuito integrado, tá? Maior é a escala de integração. Quais as preocupações que a gente tem que ter com isso tudo? Veja bem, a gente tem que continuar tendo as preocupações com o tempo de propagação do bit dentro desses circuitos, tá? A quantidade de energia que eu coloco nele, porque ele vai esquentar, e vai esquentar muito, então eu tenho que trabalhar com tecnologias Por que a preocupação com esquentar? A questão de esquentar, gente, não é pegar fogo. Tá? É que quando você esquenta o material, os átomos que estão dentro do material se agitam mais. Então, eles criam um ruído lá dentro do material e criam uma resistência maior à passagem da corrente. Tá? Então, quando eu falo esquentar o circuito, a minha preocupação não é só com a temperatura, por causa que vai pegar fogo, ou vai queimar, ou vai derreter o negócio. Não, não é só isso. É porque o circuito começa a apresentar problemas de resistividade lá dentro. Tá? Portanto, num circuito integrado de microprocessador, por exemplo, quando você esquenta ele começa a ficar lento. O tempo de propagação é maior. Ou seja, a frequência com que você trabalha nele tem que diminuir. Né? Então, não adianta você ter um circuito muito integrado que ele não tem capacidade para dissipar calor, porque as resistências lá dentro vão ser grandes, vão aumentar o tempo de propagação e as operações não vão dar certo, porque o clock ele vai querer continuar sendo aquele clock rápido, né? E os bits vão ter que se mexer lá dentro do circuito com aquela velocidade que nem sempre acontece, tá? E agora sim, a gente chega... Vocês conseguem entender um pouquinho de espanhol? Tá? Eu tenho aqui, eu acabei de ver aqui no, no Google, tá? Um professor aqui, que eu não sei o nome dele ainda, porque eu não cheguei lá no final, mas ele tem essa apresentação em espanhol. Eu vou
vou disponibilizar a apresentação dele para vocês, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, e a gente vai traduzindo e explicando, que talvez, tá? Olha que legal. E daí, nossa, ajuda pra caramba. Vamos pegar a família de integrados TTL. É uma das famílias lógicas que a gente já disse que é mais comum, tá? Dentro dessa família de TTL, a gente também divide em várias subfamílias, tá? Ou seja, circuitos com tecnologia transistor a transistor, de lógica, portanto, digital, de transistor a transistor. Nossa Senhora! Padrão. Tá? A série TTL padrão, tá? Na realidade, eu não quero nem falar essa anterior aqui. Vamos começar aqui. Olha que interessante. CLTTL, os caras deram um número para ela, que é o 74. Tá? Mas também tem, o cara não citou, mas eu vou falar para vocês, tem também a linha 54. Tá? Como que eu identifico, então? Eu vou na loja e vou comprar um... Não, na loja não. O professor César me deu um circuito integrado para eu levar para casa e colocar lá na estante de casa para mostrar para minha mãe. Tá? Como que eu vou saber de que família ele pertence? Bom, você vai saber porque ele vai estar escrito nele, grafado nele, carimbado nele, um número, tá? E aquele número que tem cravado no circuito integrado, ele vai determinar para você de qual família ele é, o que ele faz, se ele é linear, se ele é digital, tá? Se ele é TTL, se ele é MOS, se ele é CMOS, tá? E através dessa indicação é que você vai conseguir entender para que ele serve, né? E com aquela indicação, você fala assim, legal, mas eu vou ter que decorar todas? Não, você não vai ter que decorar. Por quê? Porque se você entrar na internet lá e colocar, você vai ver o mapa, ou o diagrama interno daquele circuito. Por quê? Porque ele é um circuito integrado. Os caras colocaram um monte de porta nele. Por exemplo, usando a tecnologia TTL, tá? A gente tem a série 74, tá? Que os caras chamam... eu não gostei dessa explicação do cara, não. 74... Opa! 74 XX. É assim que eles determinam, tá? Aqui, ó, o cara citou a 7404. Se não me falha a memória, de 25 anos atrás, a 7404 é um circuito com encapsulamento de 16 pinos, tá? E a 04 deve ser porta NAND, tá? Mas tem também a 00. A 00 é um encapsulamento de chip, tá? Com 16 terminais, portanto, esse daqui, ó, por exemplo, esse daqui é mais, esse pequenininho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Esse daqui pode ser um encapsulamento mais propício para ser um CI, um circuito integrado, aqui não está dando para ler o que está escrito aqui, da linha TTL 74. Ou seja, usa todas aquelas tecnologias daquele jeito que a gente viu até agora. Tá? Tá?
Então, essa família, ela é definida 7404, 7402, 7400, 7406, 7408, 74315. Ah, o que o 74315 é? Não sei, não faço a mínima ideia, tá? Mas eu sei que ele é TTL, tá? Por quê? O número dele é 74. Então, é da família 74, eu já sei que é TTL. Beleza. O 02, 00, 04, 06, 08 que aparece é para dizer para mim como que internamente os circuitos são feitos. Deixei no Google e vou pegar um 7404, né? 7404, diagrama de pinos, tá? Vou pegar uma imagem dele aqui, tá? Então, errei! Eu falei que a 7404 era portas NAND, né? Errei! Mas não tem problema. Tá? Vocês precisam saber. Eu não. Eu já passei do tempo já. Saber decorar isso daqui. Olha que bonito. Tá? A 7404 é um encapsulamento de 16 pinos, acertei, onde o pino 7 tem que ser ligado no terra, o pino 14 vai ser ligado no VCC, que é a alimentação, de acordo com as características do TTL, obviamente, tá? E lembra, quando a primeira coisa que eu falei, a gente trabalhou com 0 e 1, eu trabalhei com 0 e 5, né? Volts, né? 0, 0, 0 volt é igual ao bit 0 na lógica que a gente usava, certo? Tá? E 5 volts, tá? Era o bit 1, tá? Na técnica que a gente estava usando para explicar lá na lousa, tá? E engraçado que eu usei 5 e 0, tá? Exatamente porque a TTL da linha 74 usa exatamente isso, tá? Ó, então o VCC aqui é 5 volts? Não, não. É um pouquinho mais. Por que é um pouquinho mais? Porque esses circuitos todos aqui, ó, que estão aqui dentro, que são a porta lógica, eles consomem energia. Então, para eles terem 5 volts na saída dele, eu preciso de uma alimentação um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Bom? Mas também detalhe eletrônico, para a gente não interessa muito nesse momento. Tá? Legal, César. E daí você já mostrou para mim a linha 7404. Beleza. É TTL e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas lógicas. Beleza. 6 portas lógicas. Note. Note bem. Olha que jogada. Note bem. Se eu tivesse portas NAND aqui, vocês concordam que não daria para pôr 6? Por que não? Porque, olha, pensa comigo. Uma porta NAND de 2 entradas, eu preciso usar 2 pininhos para ser as entradas dela e um pininho para ser a saída. Então, eu não consigo pôr 6 portas NAND, eu consigo pôr 4. Concordam comigo? E como que vai ser as entradas delas aqui? Beleza? A NAND, eu não sei o que é, mas eu vou procurar aqui no Google. Nossa, César, você não sabe de cabeça? Não. Eu não sinto o menor remorso de não saber. Nossa, mas daí você está exigindo demais de nós. Ó, 7432 ou 7408. Espera aí que eu estou pegando a imagem. Vou colocar um outro novo slide aqui para vocês. Já está acabando a aula, tá, gente? Fica tranquilo.
Vocês têm aula, né, agora, depois, né? Olha que legal. Ou seja, conforme a família, conforme o número, tá? Você tem disposições diferentes. Talvez a única coisa que seja padrão, tá? É que nesse encapsulamento de 16 pinos, se você perceber, o pino 7 é sempre o ground e o pino 14, puxa, e o pino 14 é o VCC. E aqui esses outros pinos? Ah, depende de qual componente foi construído nesse CI. Tá? Beleza. E qual que é a diferença, então, do 7404 para o 5404? A linha 54 é uma linha que foi produzida para os militares. Tá? Olha que interessante. Significa que os militares eles trabalham na guerra, né, em situações adversas. Então, uma das características que a gente pode ver da família 74 é a temperatura de operação. Um circuito 7404, por exemplo, ele pode trabalhar, por exemplo, de menos 5 graus a mais 55 graus, tá? Centígrados, fora dele. E daí ele não apresenta nenhuma normalidade, nem facilidade, nem dificulta. Essa é a faixa de operação normal dele. Ah, ele pode trabalhar em temperatura mais baixa sem ter problema? Bom, até pode, porque quando você coloca ele para trabalhar, ele por si só ele vai esquentar um pouco, né? Então, no começo ele vai estar friozinho, na hora que ele esquenta, daí ele vai bem, que nem motor de Fusca. Na hora que esquenta, vai bem. Né? Fusca álcool. Tá? Só que os militares não, cara. O cara vai para a guerra, vai para o deserto, vai para o Alasca, vai para a Ucrânia. Então, esses circuitos da linha 5.4 a gente quase não encontra no mercado, mas é TTL também e opera de menos 35 a mais 125 graus. Nossa, tudo isso, tudo isso. Ou seja, quando estiver pegando fogo em algum lugar, com bomba, não sei o que lá, o radinho lá o radinho, o circuito de alarme do carro lá do tanque de guerra vai continuar funcionando. Ou seja, se alguém quiser roubar, ele vai alarmar. Bom? Bom, só que, lembra que eu falei que são várias características que determinam a família? A gente já viu que os 7454, o que diferencia eles, né, é uma coisa de temperatura, de operação. Só que esses padrões aqui, o Standard 7.4 ou Standard 5.4, ele tem um atraso de propagação X. Tá? Não interessa qual é no momento, depois, se a gente quiser, a gente vai lá no manual e vê. Tá? Mas ele precisava de um circuito que fosse um pouquinho mais rápido. Daí inventaram uma outra tecnologia aqui dentro, né? TTL, bonito, não sei o que lá, tá? Com a mesma escala de integração, só que eles colocaram esse aqui, que é o Schottky, tá? Que é um pouco mais rápido, tá? Esse aqui é de Schottky. Então, se você vê um 74S04 e um 7404, os dois são CIs TTL, bonito, com a mesma escala de integração, tá? Só que o tempo de propagação nesse daqui, de porta, né? Quanto tempo leva para você entrar na porta 6A com 0 e tirar aqui da porta 6Y o 1, né? Vai demorar um tempinho. Esse tempinho aqui é maior do 7.4 do que no S, tá? Por causa da construção interna dele, tá? Ah, puta, mas esquenta muito. Ah, esquenta muito, legal. Então vamos criar um outro CI que faz a mesma coisa, da linha TTL, tá? Que seja rápido, mas que use baixa potência, porque esquenta muito, tá? Tá bom, então a gente criou esse cara aqui, ó, o LS, tá?
O L é de low power, o S é de Schottky, tá? Então, o LS, ele vai ser tão rápido quanto esse S, e os dois vão ser mais rápidos que o 7404. Só que esse é de baixa potência. Tá? Ah, mas além de baixa potência, eu queria uma tempo de propagação um pouquinho mais diferente, ainda queria juntar as duas coisas e fazer ainda uma potência um pouquinho mais baixa ainda. Ah, legal, então a gente inventou esse cara aqui. Legal. Ou seja, a mesma linha, é o mesmo CI, faz a mesma coisa, só que ele, além de ser low, além de ser velocidade rápida, a gente mudou alguns outros parâmetros. Ou seja, esse é um pouco mais rápido que esse aqui. Tá? Só que, quando ele é mais rápido, ele faz as coisas mais rápido, óbvio. E quando ele faz as coisas mais rápido, ele se agita mais. Se ele se agita mais, ele vai esquentar mais, ele vai consumir mais energia. Então, os caras falaram assim, porra, cara, eu queria mais rápido do que o Schottky, tá? Mas também com baixa potência, porque a rapidez dele, ele consome mais, esquenta mais, consome mais energia. Ah, beleza, então eu vou fazer isso daqui. Criaram esse cara aqui. Bom, todos esses foram criados também para a linha 5.4. Só que a gente não acha com facilidade para comprar, porque quem produz para o exército, e o exército não quer que a gente faça o nosso rádio funcionar temperatura de menos 35 graus, por exemplo. Quando eu for mudar para a Antártica, eu não posso levar meu rádio, só levar o rádio americano, do exército americano, porque lá ele funciona. Entenderam mais ou menos como que é o esquema? Tá? Daí, o que eu não falei, e vou falar rapidinho, tá? Na apostila, deixa eu passar bem rapidinho para vocês. Mais 5 minutinhos, gente. Tem algum problema para vocês ou não? Vocês estão muito cansados? Tranquilo, professor. Dá para ir mais 5 minutinhos? Tá, eu só vou fazer assim, então. Eu vou interromper esse compartilhamento, né? Pra vocês verem a cara do professor mais bonito da faculdade aí com vocês. E vou compartilhar a apostila do Paraguai aqui que eu achei na internet. Onde que eu compartilho isso daqui? Apresentar agora. Compartilhar. Esta apostila eu vou deixar junto com as anotações de aula, disponibilizado para vocês, e ainda vou colocar um texto lá para ajudar. Ó, isso daqui foi o que eu copiei daqui, tá? Aqui, vocês estão vendo a minha página da internet aí? Tá todo mundo vendo? Estão vendo, tranquilo. Beleza. Ó, então, ele diz que a família TTL tem uma lista extensa de funções digitais, tá? E é a família lógica mais popular, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Eu vejo um CI aqui, ó. É um 74LS04. Por coincidência, é exatamente aquele circuito que a gente está vendo. Tem outras coisas aqui, o SN e o N, sim. Só que isso daqui depende do fabricante, tá? O padrão mesmo é essa nomenclatura. Então, se você pegar um CI desse aqui e ler isso daqui, você vai saber, se você consultar o manual, obviamente, tá? Esse daqui também, ó, tá? É um 74LS08, tá? Ou seja, você vai saber, ó, gente, o que eu sei já desse CI? Só de ler isso daqui. Eu sei que esse pino aqui, ó, é o meu pino ground,
sei que esse pino aqui é o meu pino VCC, e sei que tem algumas portas aqui que eu não sei, eu tenho que ir lá no manual dele e ver. Beleza? Tá. Daí ele diz o seguinte, aqui é para eletrônica, tá? Quem tiver curiosidade de entender como funciona, tá? Ele tem aqui as entradas, tem transistores, isso são símbolos de transistores e resistores, tá? Isso é uma porta NAND desenhada, tá? Para quem iria construir essa porta NAND com transistores e resistores. No nosso caso, isso daqui é um esquemático, tá? Que no caso da TTL, eles pegam isso daqui e integram no circuito, eles produzem no circuito integrado esse circuito aqui, com resistores, ligações e transistores, entendeu? E a gente vê aqui, ó, as entradas e a saída, tá? E eu sei que é uma NAND, por quê? Ah, porque aqui tá dizendo, ó, entrada 1, AND, entrada 2, negada. Nossa, se entrada 1 e entrada 2 negada, é uma NAND. Quantas NAND eu tenho naquele circuito? Ah, no 7404, 7408, quantas NANDs? Ah, eu posso ter 3 NANDs, 4 NANDs, tá? 4 NANDs ou 3 NANDs, não sei. Tem que ver quantos pininhos é possível lá e construir isso daí, tá? Daí vem todas as características que a gente vê no TTL. Tensão de alimentação, os níveis lógicos, que a gente já viu, né? Ó, de 0 volt a 0,8 é estado baixo, tá? E de 2,2 para o estado alto. Olha que bonito, 2,2. Nossa, então não é 5. Não, mas ó, normalmente trabalha com 5 volts. Ah, então por que que os níveis lógicos, ou seja, acima de 2,2 volts, até o VCC, ele considera como sendo nível alto, beleza? E assim vai. A velocidade de transmissão, papapá, daí ele compara com o CMOS. Ah, o CMOS também, a gente não viu, mas ele também tem as suas variações de velocidade, tá? Por exemplo, se o TTL é o LSS ou o FAST lá, o CMOS também tem HC, HCT, tá? E a família CMOS é a família 3,4, tá? Ele não falou aqui, por enquanto ele está falando do TTL, não sei por que ele compara, mas tudo bem. Ó, daí ele fala do RTL, ele desenha um circuito integrado com RTL, tá vendo? Ó, resistor, 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 transistor, transistor, transistor. As entradas A, B e C. A, B e C, tá? E é uma NAND também de 3 entradas com resistor e transistor, beleza? A integração disso aqui era pior. Fala do RTL, fala do DTL. Olha só que legal essa foto. Dá para a gente ver que dentro do circuito, tá vendo? Tem a pastilha, e a pastilha é conectada com os terminais, que são metais, né? Tá? Beleza. Daí ele dá o circuito aqui, ó, resistor, diodo, tá vendo? Isso é um símbolo de diodo. Então, diodo, resistor, 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 transistor. Ah, mas também tem resistor. Sim, tem resistor, porque para polarizar o transistor eu preciso de resistor. Mas a entrada aqui é com diodo, por isso que ele chama de DTL. Tá? Tem dissipação de potência, bababá, bababá, tem aqui encapsulamento e assim vai. Ou seja, vou terminar a aula. Tá? Ó, o ECL é o acoplamento por emissor. O circuito dele já é mais complexo, vocês estão vendo? Tá? É um circuito mais complexo. Para ele caber na mesma pastilha, você tem que ter uma integração maior. Senão, não caberia.
Tá? E daí, tá? É outra família. Por exemplo, aqui tem as características, desvantagens. Tá? Aqui ele fala um pouquinho do MOS, tá vendo? Primeiro ele fala do MOSFET, do FET, né? Então, quase um transistor aqui, mas não é transistor. As aplicações, tá? Olha que sacanagem, o CMOS, cara, ele também, ele chama de família 7.4. Ou seja, as famílias lógicas de CMOS também são 7.4. Só que as características físicas e eletrônicas são diferentes. Então, você pegar um circuito 7.4 74373, que é uma família CMOS. E vamos imaginar que tenha um outro 74 LS373. Praticamente eles fazem a mesma coisa. Sim, podem fazer a mesma coisa, só que são famílias diferentes, são tecnologias diferentes. Posso eu ligar uma saída de um CMOS? E como que eu sei que é CMOS? Por causa desse HC aqui. Tá? Não, você vai ter muito problema, porque são incompatíveis. As tensões de trabalho e de polarização são incompatíveis. Tá vendo? Esse é o circuito, o desenho do circuito eletrônico dele. E assim vai. Tem vantagens, desvantagens. Eu gostei dessa apresentação do cara aqui. Ela é bem mais completa do que eu expliquei para vocês. E ele teve a capacidade de pegar coisas mais detalhadas para trazer para os alunos dele, né? Eu poderia fazer isso também, né? Pegar tudo isso daqui, colocar numa apresentação para vocês e passar o negócio, mas eu acho que o nosso bate-papo, eu acho que foi mais útil do que a leitura de uma apostila que vocês, obviamente, depois do bate-papo comigo, quando vocês lerem aqui, problema de tradução vocês vão ter, né? Porque o espanhol é diferente do português, tá? Mas se você quiser, tem as fuentes bibliográficas do Stallings, o TOT, que é exatamente o mesmo livro que a gente usa de sistemas digitais, lá que eu sugeri. Vocês não estão vendo? Né? É esse daqui. Então, vocês podem ver nele também. Tem tudo isso daí escrito em português, está na biblioteca. Beleza, pessoal? Beijo nas crianças. Tá? Espero que vocês tenham tido uma boa aula. E eu vou deixar essa aula à disposição de todos vocês. Assim que eu editar, fizer download, preparar ela, subir lá para o canal. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer xingar minha mãe? Ô, professor, referente a provas. Quem? Referente à prova. A prova? Espera aí que eu vou parar de gravar aqui que eu vou falar sobre a prova. Eu não quero que o meu coordenador escute. E espera um pouco, que antes de fazer o negócio,